Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, infelizmente no vídeo de hoje eu vou compartilhar uma notícia ruim, especialmente aí para quem é investidor de fiagros. Infelizmente, mais um fiagro sofreu calote de alguns dos seus devedores. Estou falando aqui do fiagro GCRA11. Dois dos seus principais devedores infelizmente deu calote nesse fiagro e é o que vamos comentar no vídeo de hoje. Então vamos aqui ver alguns dos seus indicadores e também vamos analisar o seu último relatório gerencial que saiu justamente no dia de ontem, dia 29/11. Lembrando que esse ativo ele é um fiagro high yield, que são aqueles fundos que trazem uma maior rentabilidade, como a gente pode ver aqui, com dividend yield superior a 17%, porém, apesar de ter essa alta rentabilidade, ele também tem um maior risco de crédito, no caso de sofrer algum tipo de calote. E foi infelizmente que aconteceu. Isso infelizmente, pessoal, também pode ser um sinal que o segmento agro aqui no Brasil está passando por uma situação difícil. A gente viu aí que o Vigia 11 já sofreu calote, agora mais esse fiagro está sofrendo calote. Então pode ser aí um sinal amarelo, por assim dizer, de alguma situação futura que o setor agro pode vir a sofrer, especialmente com essa seca agora que está atingindo a maior parte do país. Então é um fato aí para se preocupar. Então vamos analisar aqui esse fiagro, lembrando que praticamente todos os fiagros atualmente que são negociados na Bolsa de Valores, eles são considerados high yield. Somente 3 que, pelo menos na minha visão, são considerados fundos high grade, que é aqueles ativos que traz uma menor rentabilidade com uma maior margem de segurança, que é o Rura 11, o BBGO11 e o SNAG11. Tem também o KNCA11, porém o KNCA11 ele não é nem high yield e nem high grade, ele fica ali naquela mediana. Eu esqueci o nome que se dá para esse tipo de ativo, mas ele fica ali naquela mediana, não é nem arriscado, também não é considerado seguro. Então vamos lá, pessoal, analisar aqui o GCRA11. Atualmente sendo negociado a R$ 80,35, fazendo aqui a sua mínima, podemos ver aqui como referência nos últimos 12 meses, e a sua máxima foi aqui os R$ 98. Lembrando que essa mínima foi feita exatamente no dia de ontem, dia 29/11, quando foi anunciado aí os calotes que esse fiagro ele sofreu. Seu dividend yield está aqui de 17,59%, é um belo dividend yield, porém ele está alto assim também por causa da sua cotação que caiu bastante, então isso consequentemente aumentou seu dividend yield. Nos últimos 12 meses por cada cota ele pagou o valor aqui de R$ 14,13 e nos últimos 12 meses ele está com uma desvalorização de 18%. Somente nesse mês de novembro está caindo mais de 7%. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso seu preço justo, é os R$ 97,85, mas como vimos lá em cima está sendo negociado a R$ 80,35. Então está bem abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,82, então isso quer dizer que ele está com desconto no momento de 18%. Ele tem um patrimônio aqui de R$ 171 milhões, conta com caixa pequeno de R$ 827 mil e tem um pouco mais de 7 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de R$ 330 mil. Descendo aqui, nós podemos ver que seu último rendimento anunciado e já pago foi de R$ 1,08 por cada cota. Isso correspondeu a um rendimento de 1,25%. Ele anunciou aqui no dia 8 e realizou o pagamento aqui no dia 16. Então, provavelmente, ele anuncia aqui seus rendimentos no 5º dia útil de cada mês e faz o pagamento no 10º dia útil de cada mês. Aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico de pagamentos em dividendos. É notável que esse ano de 2023 ele tem pagado menos rendimentos do que no ano de 2022. E nesse último mês, que foi aqui exatamente o mês de novembro, foi o menor rendimento que ele pagou nesse ano de 2023. Então vamos tentar aqui saber, aqui no seu último relatório gerencial, por qual motivo que esses rendimentos eles caíram. Então estou aqui no relatório gerencial do fundo, correspondente ao mês de outubro. Primeiramente, podemos ver aqui que seu gestor é a Galápagos Capital, que é uma boa gestora de fundos imobiliários e fiagros. Esse é um fiagro que teve início lá no mês de agosto de 2021. Como eu falei, ele anuncia aqui no 5º dia útil de cada mês e no 10º dia útil ele realiza o pagamento em dividendos. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver que ele tem uma taxa de administração que atualmente corresponde a 1,15% ao ano
e ele cobra aqui uma taxa de performance de 20% sobre o que excedeu o IPCA, mais yield do IMAP 5. Aqui, pessoal, a gestão do fundo ela menciona sobre os calotes que o Fiagro ele recebeu. Primeiramente, nesse devedor aqui, 3 irmãos, de 2 CRAs que atualmente ele tem, que são esses dois aqui. Então, ele menciona aqui que no mês de outubro e no mês de novembro não foram pagos os juros correspondentes a esses 2 meses. Então, dessa maneira, esse devedor entrou em situação de calote. E ele menciona também que esse devedor, ele anunciou aqui uma possível recuperação judicial do grupo 3 irmãos. Então, que pode assim dificultar o recebimento, pelo menos inicialmente, desse dinheiro emprestado. Sabemos que tem as garantias, né? Quando é feito um contrato de crédito, no caso de uma situação como essa, quando é emitido um CRA, tem as garantias. E aqui podemos ver que a principal garantia foram as alienações fiduciárias, mas sabemos que quando envolve justiça, isso pode demorar muito tempo. Então não é o tipo de situação que se resolva da noite para o dia, especialmente se esse devedor aqui ele acionar a justiça. E mais embaixo aqui ele menciona o seu outro devedor que está em situação de calote, que é a Castilhos. Ele menciona aqui que no mês de outubro o devedor ele solicitou aqui uma prorrogação do prazo de pagamento das parcelas de amortizações devidas ao mês. Então, pelo que eu entendi aqui, ele pagou os juros, porém não pagou as amortizações do mês de outubro ou do mês de novembro. Ele pediu aqui para poder prorrogar, no caso, jogar essas amortizações lá para frente, para ele poder pagar assim futuramente. E tem esse outro aqui, que ele estava em situação de atraso, né, no caso do pagamento dos juros, porém aqui a gestão ela menciona que a situação ela já foi normalizada e a operação agora se encontra em dias com seus pagamentos e suas obrigações. Então, em questão de calote, realmente é só esse daqui dos 3 irmãos, que são 2 CRAs, e esse daqui da Castilho, que é um CRA. Aqui podemos ver o resultado financeiro do fundo, no caso do Fiagro, nesse último mês de outubro. Nota-se que ele gerou aqui uma receita de 2,2 milhões de reais. Ele teve aqui despesas operacionais que somou o valor de 354 milhões de reais. Então, pegando a sua receita bruta e tirando as suas despesas, ele teve um resultado final de 1.892.000 reais. Dessa maneira, ele gerou aqui R$ 1,08 por cota e ele distribuiu em rendimentos o valor de R$ 1.890.000 reais. Então, praticamente, ele distribuiu o que ele conseguiu gerar. E ele menciona aqui que ele tem um resultado acumulado de 1 centavo por cada cota. Aqui, pessoal, nós podemos ver todos os ativos que atualmente o GCRA11 ele tem, especialmente os seus CRAs e aqueles que estão em situação de calote. Infelizmente, esse Fiagro, apesar dele ter uma boa gestora, como eu já mencionei, ele tem a mesma falha do Vigia 11, que é a sua concentração. Vocês podem ver aqui que ele tem ativos com uma porcentagem do seu PL superior a 5%. Então, praticamente aqui, esses que eu selecionei para vocês têm uma porcentagem superior a 5%. E para poder piorar, exatamente aqueles que estão em situação de calote é o que ele tem as maiores posições. Por exemplo, a Castilho, que é um que está em situação de calote, atualmente ele tem aqui um PL de 11,7%. Então, 11,7% do patrimônio desse Fiagro está investido nesse ativo. E observem só a taxa. Ele tem aqui a sua taxa variável, que é o seu indexador, que é o CDI, e a sua taxa fixa está de 8,50%. Então, é uma taxa elevadíssima. Então, esse ativo tem um alto risco. Geralmente, aqui de ativos seguros é considerado CDI mais 3, 3,5%, no máximo 4,5%. Você perceba que aqui é de 8,50%. Então, são ativos realmente considerados high yield. Traz uma boa rentabilidade, sim, porém tem um alto risco também. E os que estão aqui, dos 3 irmãos, que são 2, esses 2 aqui que eu estou selecionando para vocês, eles estão indexados ao índice IPCA com uma rentabilidade fixa aqui de 12,25%, o que é considerado também muito arriscado. Geralmente, esses ativos são considerados relativamente seguros, com IPCA mais uma taxa fixa aí de 7, 8%. Então, vê aqui que a diferença realmente é muito grande. E se pegarmos esses 2 CRAs, ele tem um PL aqui em um de 5,9% e no outro de 5,4%, que vai dar aí aproximadamente 11,5
11,3%. Então perceba, se pegarmos esses 3 CRAs que está em situação de calote e somarmos, vai dar aí um PL de 23%. Então já tenham ciência aí que nos próximos meses os rendimentos desse fundo vão cair bastante por causa dessa situação de calote. Então isso mostra aqui o erro de alguns fiagros de ter concentrações. Um calote desse daqui afeta bastante o fundo. Aqui podemos ver a sua distribuição geográfica. Aqui ele menciona o nome, né, de cada um dos seus devedores e também a localização que atualmente eles estão atuando. Então podemos ver que sua maioria está aqui na região centro-oeste e na região sudeste. E com respeito aos indexadores dos seus CRAs, podemos ver que 65% deles estão indexados ao índice CDI, com uma rentabilidade média aqui de 5,9%. Se levarmos em consideração esses CRAs indexados ao CDI, eles são mais arriscados do que os ativos do Vigia 11, que está ali na faixa de CDI mais 5,5%. E os que estão indexados ao índice IPCA atualmente corresponde aqui a 35% dos seus CRAs, com uma rentabilidade média de IPCA mais 9,47%. Aqui ao lado nós podemos ver a sua exposição para o setor, no caso o setor de atuação dos seus principais devedores. Então podemos ver que são empresas do setor de grãos, que ele tem a sua maior exposição, 46%, empresa do setor de revenda, que ele tem aqui 15%, e sucro alcooleiro, que corresponde a 14%. Então podemos ver que pelo menos no setor de atuação aqui, ele tem algumas concentrações, o que também não é positivo. E aqui também podemos ver que atualmente ele só investe em CRAs. 99,5% de todo o seu patrimônio está investido nesse tipo de ativo. Aqui também podemos ver que no decorrer do tempo, desde abril até agora, mês de outubro, ele aumentou a sua exposição ao indexador CDI. Antes era aqui de 61%, passou agora para 65%. E ele diminuiu a sua exposição ao índice IPCA, que era aqui de 39% e agora passou para 35%. Aqui também nós podemos ver a sua exposição por devedor. No caso, ele fala aqui quais são os seus principais devedores. E exatamente os dois que deram calote nele são os seus principais devedores, que é a Castilho, como eu já mencionei, com PR aqui de 11,6%, e as Três Irmãos com 11,1%. Então mostra aí que essa concentração vai realmente afetar bastante o fundo nos próximos meses. Então pessoal, basicamente é isso daqui. Se for do interesse de vocês, leiam aqui o relatório gerencial com mais atenção para vocês entenderem melhor a situação desse ativo. E aqui no final também ele vai falar sobre cada um dos seus devedores e desses CRAs que foram emitidos para ele. Por exemplo, nós podemos ver aqui a Castilho. Então ele vai fazer aqui um resumo dessa operação, vai falar também sobre as garantias que foram dadas por esse devedor caso ele não venha a cumprir com o pagamento mensal dos juros e também com as amortizações que ele tem que fazer. Então é sempre bom aí você acompanhar, saber o que o fundo ele tem como garantia caso ele não honre com os seus compromissos. Como eu mencionei no início do vídeo, é uma notícia ruim, né? Que mostra aí que mais um fiagro entrou em situação de calote, mas esperemos aí que essa situação se resolva da melhor maneira possível e que o fundo ele não saia assim tão prejudicado por causa desse calote. E fica aí como lição, né, para outros fiagros diminuir essa questão de concentração, que realmente é um perigo você concentrar o seu patrimônio em apenas alguns devedores. Pode dar ruim e o fundo ele ser grandemente impactado por causa dessa situação. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aí seu like e depois deixe aí nos comentários se você investe ou conhece esse fiagro GCRA11. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.